Amém e amém. Marcos Júnior, aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão. Meus queridos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, eu estou feliz de poder voltar a esta igreja, nessa ocasião, numa oportunidade tão especial, tão única. Eu e minha esposa agradecemos pelo carinho, pelas orações desta igreja. Eu recebi a oração que foi feita por nós. Ouvi a pregação do pastor Gustavo, pretendo ouvir a do querido amigo William. São homens que Deus tem usado na área do ensino. Eu, quando estive aqui numa ocasião anterior, parece que pregando no segundo culto, tive o privilégio de ouvir o pastor Gustavo no primeiro culto, fui muito edificado. Desde então eu tenho testificado por onde eu tenho passado, na alegria de conhecer um pastor que ainda prega o Evangelho de Jesus Cristo com propriedade. Confesso que invejei um pouco o pastor pela capacidade de falar com tanta propriedade num espaço de tempo tão curto. Eu realmente fiquei impressionado, é verdade, eu fiquei. Esse não é um dom que eu tenho, né? E não que o conteúdo seja muito grande, é a mente que viaja. E glória a Deus por esta igreja, pelo ministério. Hoje, além da minha querida esposa, me acompanha o irmão Tiago, né? Eu estou sem carro, os irmãos devem ter ouvido aí. Mas não só por isso, o irmão Tiago está aqui, porque ele também faz parte daquele grupo que crê na restauração do Senhor para a sua igreja nesses últimos dias. O que me motivou a convidá-lo, bem como o amigo Paulo, que também me acompanha, foi justamente esse desejo de ver a igreja e a igreja brasileira restaurada pela palavra do Senhor, pelo verdadeiro Evangelho. Queridos, eu não tenho condições de me delongar. Nós estamos enfrentando algumas lutas, inclusive na área da saúde, mas eu vim oferecer a minha oferta de pães e peixes, e que o Espírito Santo me ajude. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu realmente preciso que, enquanto eu prego, você interceda por mim. Atos, capítulo 2, a
partir do versículo 37. Você encontrou? Diga amém. Amém. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naqueles dias agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga amém. Queridos, Atos dos Apóstolos é um dos meus favoritos no Novo Testamento. Espero que isso não soe de maneira estranha aos seus ouvidos. Nós devemos pregar todo o conselho de Deus, a inspiração especial das Escrituras cobre todo o cânon e toda a Bíblia. Mas existe um favor em meu coração com relação ao livro de Atos dos Apóstolos, por várias razões. No que diz respeito à estrutura do Novo Testamento, a importância de Atos se revela no seu papel de ligação. Atos é indispensável no que diz respeito à estrutura do Novo Testamento, já que Atos liga os evangelhos, a biografia de Cristo, o relato da obra, da vida de Cristo, que é uma porção importantíssima no Novo Testamento, e além disso, liga essa porção importante do Novo Testamento a uma outra porção importantíssima do Novo Testamento, que são os escritos de Paulo. Mas mais do que isso, Atos dos Apóstolos me enche os olhos e o coração, porque Atos dos Apóstolos fala-nos dos primeiros passos, dos primeiros momentos da Igreja de Nosso Senhor. Atos dos Apóstolos poderia ser facilmente chamado de
Atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Ou de maneira mais abrangente, Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, não apenas por intermédio dos apóstolos, mas por intermédio da Igreja de Cristo, de maneira geral. Atos é pulsante, Atos é veemente. Em Atos nós temos a nossa melhor forma. Em Atos nós temos um padrão. Em Atos nós temos um ideal, um norte. Se nós formos sinceros com relação ao conteúdo de Atos dos Apóstolos, nós temos que admitir, irmão Lucas, que há uma disparidade enorme entre a igreja de Atos dos Apóstolos que nos é apresentada para a igreja atual. Há uma disparidade enorme. Algumas pessoas, quando me veem falando de Atos, ou da igreja de Atos e a igreja moderna, alguém tende a me taxar como saudosista, pessimista, negativista. Alguém, quando me escuta falar novamente, ou da igreja de Atos, ou da igreja atual, me acusa de ignorar os problemas da igreja primitiva, da igreja primeira. Mas isso é falso. A igreja primeira, a igreja que está diante de nós, que nos é apresentada em Atos dos Apóstolos, era uma igreja totalmente, ouçam, totalmente, sem sombra de dúvidas, guiada e conduzida pelo Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Porque eu lhes afirmo sem medo de... Eu não queria que gravasse, porque eu vou falar de coisas chatas aqui hoje, que vão me comprometer. É claro que sim. Eu lhes afirmo, irmãos, que o número de igrejas sem a direção do Espírito Santo nos dias atuais é assustador. Quando eu falo da igreja de Atos como uma igreja ideal, irmão, se a minha palestra hoje, se a minha palavra hoje, se atesse à igreja de Atos dos Apóstolos, eu não estaria em débito com o tema que nos é proposto. Porque o cerne da reforma não é nada menos, nada mais do que voltar, retroceder. Primeiro, voltar-se para a igreja de Atos, para o Evangelho. Voltar-se para os pais da igreja. Por que a igreja de Atos nos é um ideal? Eu já disse, primeiro, porque ela era completamente conduzida pelo Espírito. E quando uma igreja é completamente conduzida pelo Espírito, não há problema em ter problema. Aqui eu estou me defendendo da acusação de que eu ignoro os problemas da igreja primitiva. É claro que não. Boa parte da motivação de Paulo em escrever algumas de suas epístolas é num tom doutrinário, de correção. Os problemas são claros. Mesmo em Atos dos Apóstolos, vejam isso, irmãos. Ainda no capítulo 5, veja o quão próximo está do momento áureo de Atos, do momento culminante de Atos, que é a descida do Espírito Santo no capítulo 2. Veja o quanto os problemas estão próximos do poder ou da descida do Espírito. Descida do Espírito, capítulo 2.
a mentira, o engano, a estratégia interna de Satanás, capítulo 5. Teólogos como John Stott dizem que mesmo no início da história da igreja, Satanás tentou desviar a igreja de seu propósito original já no início. E bem no início, no capítulo 5, nós já temos um casal que mente ao Espírito Santo. Nós temos a hipocrisia, nós temos a vaidade. Mas vejam, qual foi o fim desse casal? O doce Espírito, o bondoso Espírito, o Consolador, deu cabo do casal. Você não acha isso extraordinário? O problema da igreja moderna, preste atenção, eu não ignoro os problemas da igreja de Atos, da igreja primitiva. O grande problema, vejam, é quando uma igreja se torna o problema. Toda igreja tem problema e sempre terá. Falando da igreja institucional, o problema é quando existe mais problema do que solução. A igreja foi colocada na terra para ser solução e não o problema mor. Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que nós vemos hoje não é uma igreja com problema, é um problema que leva o nome de igreja. E preste atenção, a ausência do Espírito, irmão, é sério. Eu vou provar para você até o final dessa minha palavra que a igreja atual não tem o Espírito Santo. O mal prospera. Ao invés de Ananias e Safira morrerem pela sua mentira, pela sua hipocrisia, nos dias atuais eles se tornam pastores, pregadores, líderes. Vejam a disparidade, vejam a beleza disso. No capítulo 2, a virtude do Espírito Santo desce sobre os nossos irmãos, sobre os 120. Ainda no capítulo 2, Pedro prega o primeiro sermão pós-Pentecostes, ou pós-descida do Espírito Santo. E vejam o resultado glorioso da pregação de Pedro, nos revelado a partir do versículo 37. E a partir do versículo 41, nós temos um relato do retrato da igreja primitiva. Quase 3.000 são agregados na primeira pregação de Pedro, pós-virtude do Espírito Santo. E o versículo 42 nos esclarece a qualidade do crescimento da igreja primitiva. Não era um mero crescimento numérico. Os números do capítulo 2, o número do versículo 41, não são para alimentar o ego, ou o orgulho, ou a presunção de um homem. O crescimento da igreja primitiva é movido pelo Espírito. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Veja que o versículo 43, irmãos, esse é o nosso ideal. Em cada alma havia temor. Isso aqui dava meia hora de reflexão essa noite. Maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. Unidade, verso 44. Partilha, tudo em comum.
Isso aqui é tão extraordinário, tão sobrenatural. Sei que algumas vezes nós somos tentados a focar nos sinais e nas maravilhas. Mas para você que está acostumado a viver em comunidade, para você que congrega, mais glorioso do que os sinais e maravilhas do versículo 43 é a unidade do versículo 44. Ou não? Eles estavam juntos, tinham tudo em comum. Olha a preocupação de uns com os outros, vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Isso aqui é tão sobrenatural que os comunas tentam pegar isso aqui para falar que o evangelho é comunista, vendo as filosofias de Marx aqui contra a propriedade privada, essa igualdade utópica, esquisita, estranha. De tão belo que é o retrato da igreja aqui nos seus primeiros dias, nos seus primeiros momentos. Perseverando unanimemente todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Agora observem. Eu procuro ler o livro de Atos algumas vezes no ano. Eu estou num estudo sistemático de Atos dos Apóstolos. Há quase 2 anos. E nós estamos ainda no capítulo 6. E quando eu medito em Atos dos Apóstolos, eu escolhi esses versos, encurtei a história. E quando eu medito nessa igreja, nesses primeiros momentos, e me volto para a realidade da igreja atual, a pergunta que eu me faço é: o que fizeram com Cristo? O que fizeram com o Evangelho? Irmãos, o que hoje é apresentado como Evangelho não é o Evangelho. A chance de eu estar pregando para um monte de gente aqui que não nasceu de novo é muito grande. É enorme. O que aconteceu com o Evangelho? Eu tenho propriedade para falar do Brasil. Eu conheço 10 estados brasileiros pregando o Evangelho. Mas lendo, pesquisando, recebendo notícias, eu vejo que a crise da igreja brasileira é a crise da igreja no mundo. Uma verdadeira pandemia. Queridos, o maior problema da sociedade brasileira é a falta de uma igreja verdadeira. Porque o mundo é mundo. O mundo está em trevas e assim estará. Mas a igreja, ela tem o antídoto, a cura. Ela faz o contraponto, o contrapeso. Ela é arauto da verdade. Mas quando não há esta igreja, o mundo padece 2 vezes mais. Primeiro, por sua doença. Segundo, pela ausência da cura. Para falar de heresia na igreja brasileira, a gente ia precisar de ficar aqui uma semana. O Evangelho foi substituído por movimento. Os pregadores foram substituídos por popstars. Nós temos os nossos pregadores favoritos. E ai de quem tocar na nossa estrela gospel.
O nosso pastor preferido é infalível. Silas Malafaia é meu e eu não abro. Uma igreja completamente vendida à politicagem. Uma igreja que não aprendeu com a história passada. Quando eu falo de heresia, irmãos, no Brasil, um dos movimentos que mais me preocupam é o movimento neopentecostal. Os especialistas, os estudiosos, quando vão falar desse problema, eles são complacentes conosco, nós pentecostais. E eu digo isso porque muito do que é vendido, do que é pregado como pentecostal, na realidade é neopentecostal. Igrejas tradicionalmente pentecostais, que outrora eram pentecostais clássicas, estão se comprometendo. Os apóstolos brasileiros desviam mais pessoas da verdade do que as principais seitas no nosso país. Como eu gostaria de poder citar nome. Você conhece essas igrejas? As igrejas globais. Não é? Só de falar aqui de global, você já devia entender duas. Global. Com as suas campanhas mirabolantes. Eu já sofri por falar de campanha, hein? Né? Com as suas campanhas mirabolantes, prometendo o céu e a terra. Irmãos, eu cresci num contexto parecido. Quantas vezes você ouviu a propaganda da igreja dizendo assim: vem para o culto receber a sua bênção? Motivação. Vem para o culto receber o seu milagre. Campanha do milagre. O alvo não é mais Cristo, não é mais o Evangelho. Se prega prosperidade financeira como se fosse o Evangelho. Culto da revelação. Eu cansei de receber convite para pregar. Né? Nossa, me indicaram você. Você revela. Você revela. Campanha do Vale do Sal. Você tem coragem de admitir que já participou? Da água gospel benta ungida. Você tem coragem de admitir que você já colocou copinho d'água em cima do rádio? Tem uns mais sinceros que eu faço até hoje, fiz ontem. Eu já vi campanha do sabonete da rainha Esther para os encalhados, pessoal que não consegue casar, os oprimidos. Tu ia, ganhava o sabonete, se banhava com aquilo, e isso aí ia seduzir alguém em nome de Jesus. Em Belo Horizonte, para todo mundo ver, numa das rádios mais tradicionais da nossa cidade, a campanha do esquecimento. Você entra lá fumando,
bebendo, endividado. Aí tu esquece das dívidas. É o golpe santo. Dá briga para entrar. Dá briga. Quantas vezes eu fui pregar em algumas igrejas dessas da revelação né? Nossa, lá tem uma pastora. Quando fala que é pastora, eu já fico assim meio encucado, para falar a verdade. Lá tem uma pastora, ó, ela não prega não, ela não sabe onde é que foi parar Deuteronômio. Mas quando a bicha bate o pé e aponta o dedo, ela fala tudo. Olhe para mim, esse não é o Evangelho. Você quer revelamento, irmão? A mãe de Iná revelava, Chico Xavier revelava. Essa não é a característica do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qual que é o problema da igreja brasileira? O problema da igreja brasileira é pequenininho. É pouca coisa. Primeiro problema da igreja brasileira: seus líderes. Como é que eu vou falar de reforma? Como é que eu vou falar de igreja? Como é que eu vou falar de heresia sem falar disso? Você tem noção em quantas igrejas eu já preguei? Quantos pastores eu já conheci? Pregando em grandes congressos no nosso país. Grandes congressos. Eu tive o desprazer de conhecer pessoalmente boa parte dos renomados da nossa nação. Gente que vive uma dualidade de vida. Primeiro problema da igreja brasileira são seus líderes. Há uma crise de conhecimento bíblico entre os pastores. Há uns 3 anos atrás, eu li um livro de Charles Spurgeon. Chama-se Pescadores de Crianças. Uma pena que eu não trouxe. Ideal para pais, líderes de departamento infantil. Spurgeon discursa durante todo o livro, que é um compilado de pregações que ele fazia aos domingos no Tabernáculo Metropolitano em Londres. Um compilado de pregações destinadas à salvação dos infantes, das crianças. Spurgeon discursa o tempo inteiro falando sobre a capacidade das crianças de se converterem. Alguns pais desdenham essa capacidade. Alguns pastores desdenham essa capacidade. Spurgeon discursa falando sobre a capacidade dos infantes de se converterem. E ele faz isso com a propriedade de sempre. À medida que eu ia lendo aquilo, e a minha alma ia glorificando a Deus por cada ensino, eu me pegava pensando em Charles Spurgeon, num domingo à noite, em Londres, pregando para quase 6.000 pessoas, que iam para o culto, não para escutar um louvorzão, nem do órgão ele gostava. Quase 6.000 pessoas iam lá para ouvi-lo pregar. Imagina isso! Estou indo ouvir uma pregação, e quando você chegasse lá domingo, à noite, quase 6.000 pessoas, ouvir um homem falar com propriedade sobre a conversão dos infantes, das crianças.
que eu estou destacando é a simplicidade do tema. Considerando que o domingo é considerado como o culto principal, mas está lá um homem pregando sobre esse tema simples, de maneira profunda, de tal maneira que o tema abordado por Spurgeon não era muito relevante, as pessoas sabiam que viria maná. Vocês entendem? Há uma crise de conhecimento bíblico pelos pastores na igreja brasileira. Eles não conseguem pregar 30 minutos. E qual é a função principal do pastor? A função principal do pastor não é administrativa. A igreja que... O ministério, agora falando dos obreiros, falando do corpo. A igreja que não protege o seu pastor de assuntos desnecessários, de demandas desnecessárias, para que ele tenha tempo de enfiar a cara na Bíblia, na oração, é uma igreja que vai padecer e vai responder diante de Deus. Nós temos muito bons administradores, pastores que conseguem construir templos suntuosos, luxuosos, aumentar o patrimônio financeiro da igreja, mas na hora de pregar o evangelho é um fiasco. É 10 anos falando sobre o cego de Jericó. É bom, né? Mas, uai, não tem só cego na igreja, não tem surdo também, uai. 10 anos! E você precisa entender que isso é importante. A pregação é o método que Deus ungiu para a salvação dos pecadores e para a edificação da igreja. E esse trabalho, em grande escala no nosso país, é terceirizado. A igreja brasileira gosta de movimento. Não, tem que movimentar o povo. Você não tem noção de quantas vezes eu ouvi isso. Tem que movimentar o povo. Movimento. 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 E aí entram os popstars, os pregadores, os renomados, que não são pregadores do evangelho. A pregação do evangelho foi substituída, primeiro, por uma psicologia cristã. O cara vai lá, compra 4 livrinhos do Augusto Cury, ou então aquele, né? Eles gostam disso, aquele pão diário, né? A gente gosta disso, né? Gotículas de sabedoria, olha o nome do troço. Gotículas de sabedoria. Psicologia pura. E nós devemos diferenciar psicologia de evangelho. O que muda a minha vida não é o que Freud descobriu, é o que Cristo disse. A pregação do evangelho foi substituída por frases de efeito. E detalhe, o povo gosta, né? Esses dias ouvindo o testemunho de alguém que ouvia um desses pregadores, que o negócio dele é só frase de efeito, sabe por que é? E rima. Assim, eu dou valor pela criatividade. Aí eu dou valor, é sério. Está tendo papo e pu e pei. Vocês sabem do que eu estou falando ou não? Sabe ou não? Pai, pum, pei, pu. E o testemunho de alguém que ouviu isso foi a melhor pregação da minha vida. Pai, pum, pum e pei. Você fala assim, não é forte?
Eu vi aquilo, nossa, é forte! Mas é o tipo de coisa que você não consegue aplicar na sua vida. Você vai fazer o que com aquilo? O máximo que você pode fazer com aquilo é postar no Facebook para ganhar alguns likes. Mas doutrina mesmo não tem nada. Aí não sabe o que é batismo com o Espírito Santo de fato. Não sabe o que é justificação. Não sabe o que é santificação, regeneração. Não sabe. Não conhece. O primeiro grande problema da igreja brasileira é a liderança. Consumida pela ignorância. E uma ignorância desnecessária. Irmãos, eu tiro o chapéu para aqueles pastores desbravadores, a turma que andou a cavalo no nosso país. Eu conheço muitas dessas histórias. Eu ouvi muitas dessas histórias dos próprios. Não havia acesso à teologia, à literatura, mas não há desculpa para essa corja hoje. Uma das primeiras coisas que eu faço quando chego na casa de um pastor é olhar a biblioteca dele. É a primeira coisa. É a biblioteca dele. Meu Deus. 80% não tem nada. Eu fico assim, meu Deus, o que esse homem está fazendo da vida? A Netflix responde. Quando acha, na maioria dos casos, é minha esperança da adventista. E ainda mostra para você, tem esse aqui, ó, que o povo dá de graça. Aquele verdinho, minha esperança. Ou então um livreto da sentinela das testemunhas de Jeová. Mas não é só a ignorância que corrompe o ministério brasileiro. É a ganância. Pregadores que cobram fortunas para poder pregar. Cantores que cobram fortuna para poder louvar o Senhor. Sabe qual é o pior? Nós toleramos esse povo. É verdade. Mas segue no Instagram, elogia no Facebook. A questão do dinheiro para mim é fundamental. O Evangelho é a coisa mais pura. A grandeza do Evangelho se mostra, se revela principalmente quando o mundo, ou quando o homem atravessa os portais da eternidade. É no velório, é no sepultamento de alguém que nós temos a noção da importância do Evangelho. É ali que nós vemos a importância do Evangelho. E alguém que manipula, alguém que conduz isso que é tão puro, que é tão sublime, simplesmente pela ganância e pelo dinheiro, já está no fundo do poço. A questão é a seguinte: quando fala que fulano adulterou, não, nosso Deus, foi para o inferno. Quando fala que fulano fornicou, caiu, já era. Agora a ganância e a avareza para nós não é um problema. E o livro diz que com um avarento você não deve nem sentar para comer. Será que alguém que cobra 5, 6 mil reais para pregar uma noite é avarento? A sua missionária favorita faz isso.
Eu me lembro de quando o nome pastor tinha um peso de honra. Quando minha avó falava que o pastor ia visitar a nossa casa, a gente tomava até banho. E pior que é verdade. A gente tomava até banho, colocava a melhor roupa. Era tipo Samuel visitando a casa de Jessé, era igualzinho. Né? A gente ficava enfileirado, né? Aquele cabelo assim. Pastor vem visitar, era honra. Eu já tive dificuldade de falar o que eu faço da vida. Tive. Negocinho em hotel. Pode passar o cartão. Porque esse nome foi manchado. Preste atenção, nós não podemos ser ignorantes ao ponto de achar que essa má fama ou essa falta de credibilidade do mundo com relação a essa classe não tem fundamento. É claro que tem. Homens gananciosos. O pregador que cobra fortunas para poder pregar está em pecado. Mas os pastores com salários exorbitantes no nosso país são condenáveis pelo mesmo pecado, avareza. Uns velho, irmão William, o cara é velho, o cara tem 70 anos na costela, ganhando mais de $30.000. Meu Deus! Será que precisa de tanto remédio assim? Você pode rir, mas eu preciso, irmão, que você pense comigo em como o mundo vai vendo isso. Isso aqui que você acabou de ler comigo, olhe para mim. Isso aqui que você acabou de ler comigo, tanta beleza, transformado nisso. O principal vetor da igreja brasileira, eu estou generalizando, por favor. O principal vetor da igreja brasileira é mamon. É mamon. É mamon que faz o pregador, o pastor, não pregar contra o pecado. Porque a pregação contra o pecado ofende você. E você ofendido não vai querer ofertar, não vai querer ficar, não vai querer participar, não vai querer ser. Inúmeras vezes eu fui motivado a mudar a minha pregação. Minha esposa acompanhou uma dessas. Ó, irmãos, é porque eu não gosto de pregadores que batem na igreja. Não é? Que batem na igreja, e tem pregador que tenta amenizar, né? Não, eu não vim aqui exortar ninguém, eu não vim aqui doutrinar a igreja dos outros, eu vou sim, vim mesmo. Mas se não for para isso, eu vim fazer o que aqui? Vim exortar mesmo, me convidou para isso. Não bate na igreja, dá uma palavra de ânimo. Ih, irmão, quando fala assim, tudo é aqui, ó. Tudo é aqui, é por isso que você não é corrigido. É por isso que não puxam a tua orelha. É por isso que a sua prima, a sua tia, toda errada, é missionária na igreja dela. Você fica assim, meu Deus, como é que pode? É porque a preocupação maior da igreja brasileira não é com a tua alma. É com a tua lã. Eu realmente não sei se eu fui a melhor escolha para essa noite.
Uma escolha plausível. Porque se tem alguém que chora e se revolta com o que a igreja se tornou, sou eu. Cansado. É triste ver o glorioso evangelho de Jesus Cristo se tornando nisso, nesse império de homens. A igreja brasileira virou herança de família, monarquia, homens sem chamado, mas que obrigatoriamente devem substituir seus pais, seus avós no trono. Sabe o que mais me preocupa, pastor Gustavo? Em primeiro lugar, a resistência que esse sistema corrompido provoca no coração do não crente. Essas igrejas neopentecostais, preste atenção que eu quero trazer você para o problema. Essas igrejas neopentecostais, elas produzem repulsa pelo verdadeiro evangelho, que uma hora cansa. Você vai tomando aquela água benta, gospel, ungida a vida inteira, daqui a pouco você está com um barrigão d'água, mas o problema está lá ainda. E é por isso que você encontra milhares e milhares de pessoas dizendo assim: ah, eu passei pela igreja e nada mudou. Ah, eu já fui crente, eu já servi Jesus e nada mudou, nada a ver. Elas passam por essas igrejas que não apresentam um Cristo verdadeiro. Preste atenção. E elas ficam iludidas e decepcionadas. E elas se fecham, se trancam ao verdadeiro evangelho. Segundo, existem aqueles dentro das igrejas, dentro desse sistema corrompido, que percebem que há algo errado, e na tentativa de fazer alguma coisa, sem ter condições de fazer alguma coisa, eles promovem aquilo que eu considero como pior. Os desigrejados aumentam no nosso país. Gente decepcionada pelo sistema, cansado de se decepcionar, e diz assim: não, agora eu vou servir a Jesus em casa. E é claro que isso é uma armadilha do inferno. Tu leu ali que eles estavam juntos, eles tinham comunhão, eles estavam no templo todos os dias, partiam o pão em casa, unidade, congregar é bíblico. Satanás se aproveita do fracasso do sistema para se alimentar desses lobos solitários decepcionados com o sistema. Mas o problema da igreja brasileira não está só na liderança. O problema da igreja brasileira está no povo. Eu considero que nós somos muito mais culpados, ou culpáveis, ou responsáveis, do que o povo, do que os ignorantes da Idade Média. Eles não tinham uma Bíblia. Você tem. A igreja brasileira, agora não falando da liderança, mas do povo, não gosta da palavra. Não ama a palavra. Pregadores expositivos são considerados pregadores chatos. Você já ouviu o Márcio Valadão pregando? Já ou não? Aquela vozinha bem gostosinha. Queridos, né? E você tem que folhear. A gente não gosta disso. A gente quer chegar, sentar e ouvir um monte de coisas agradáveis. Eu, como pregador, irmãos, preste atenção. Em
80% dos casos, pastor Gustavo, eu percebo a reação de enfado do povo com relação à minha pregação. Na maioria das vezes eu percebo a maioria das pessoas esperando a hora em que eu vou elevar a minha voz. Não, que hora que ele vai soltar a rajada. E tem dia que eu tenho que explicar qual que é a parte forte da minha pregação. Porque você fica esperando assim, não, né? Só mesmo quando você está na introdução. E na vida de Marcos Júnior, a introdução é mais da metade da pregação. E a maioria acha que não, introdução não, ele está ali ganhando um tempo, isso não é importante não. E eles ficam assim, esperando a hora forte, e aí eu tenho que explicar, se você estiver esperando a hora para dar o glória a Deus, essa aqui é a coisa forte que eu vim falar, é essa aqui. A igreja brasileira nunca leu a Bíblia toda. Eu nem vou perguntar quem lê a Bíblia toda para não constranger. A igreja brasileira é fraca. Ela gosta de entretenimento. Ela gosta de se divertir fora da igreja e dentro da igreja. E a turma que quer a grana aprendeu isso. E a turma trouxe o entretenimento para dentro da igreja. O culto tem que ser divertido, descolado. É ou não é? Quantas vezes eu ouvi, quando eu era de uma igreja batista aí, nossa, hoje eu vou no culto, vai estar aquele pastor engraçado. Olha só, a pessoa sai de casa e vai para a igreja porque o pastor é engraçado. Ela gosta disso, ela não gosta da verdade. Mas diante desse cenário triste, caótico, eu consigo ter esperança. E eu tenho esperança. Porque esse não foi o primeiro período em que a igreja se desviou de sua trajetória. Quando eu olho para a reforma, eu vejo esperança. Preste atenção. Eu tenho notado, e eu digo isso com tremor e temor, um movimento de insatisfação na igreja brasileira. Esse é um movimento pequeno, inexpressivo, de poucas pessoas que percebem que falta algo errado. As vidas perecem, os homens caminham para a escuridão, para o inferno, carregando uma Bíblia debaixo do braço. Tem gente indo para o inferno carregando uma Bíblia debaixo do braço, sendo membro de igrejas por aí, estão perdidos. E há esse movimento de insatisfação. E vejam isso, irmãos, todas as vezes que Deus deseja trazer um movimento, um mover de restauração, a primeira coisa que Ele faz é tornar alguém insatisfeito. Isso já está acontecendo. Pastores insatisfeitos ali e acolá. Pastores que estão dizendo, não, a minha igreja não vai pregar o entretenimento, mas vai pregar a cruz, o evangelho. Eu não estou preparando um povo para mim mesmo, mas para Cristo, um povo dele, um povo separado para ele. Há esse movimento por aí. Os ossos secos já estão começando a se mover. Um Ezequiel já está sendo levantado por Deus como profeta no meio do vale de ossos. O Espírito Santo é testemunha. Eu tenho recebido frequentes mensagens de pastores e de membros clamando pelo verdadeiro evangelho.
pastores oprimidos, porque são subordinados, oprimidos pelo sistema. Eles me dizem algo errado e eu quero contrapor, eu quero pregar a verdade, eu quero preparar um povo para o céu, mas eu sou vetado, eu sou deixado de lado. Eu digo a eles, entre os direcionamentos que eu recebo de Deus para dar para essas pessoas, eu digo: estude a história da igreja, pesquise a história da igreja, você vai ver que você não está sozinho. Antes de você veio muitos outros que o sistema tentou expurgar, que o sistema fez sangrar, que o sistema oprimiu, mas não conseguiu calar a voz, mas não conseguiu minar o chamado, o propósito, a semente plantada por esses homens. Quando eu olho para a reforma, eu tenho esperança. Quando eu olho para a reforma, eu tenho esperança. Uma das perguntas que eu fiz ao pastor desta igreja, na nossa conversa, ontem ou anteontem, foi: como a igreja cristã chegou no nível que chegou na Idade Média? Um autor, respondendo a essa questão, diz: a corrupção do cristianismo foi produzida por várias causas, e mal precisamos acrescentar que uma delas tem sido a inerente corrupção do coração humano, o homem. É por isso que nós, obreiros, pastores, precisamos tomar cuidado com o coração e com a centralização do poder. Mas como o cristianismo estava especialmente destinado a enfrentar esse mal do coração depravado, o autor está dizendo, e vencê-los, devemos achar outra causa que atuou sobre o cristianismo e lhe enfraqueceu a ação. Guarde isso. Agostinho escreveu: quando se firmou a paz, os gentios pagãos estavam ansiosos por abraçar o cristianismo, mas foram impedidos porque estavam acostumados a passar as festas em embriaguez, orgia, diante de seus ídolos. E não podiam facilmente abandonar esses antigos prazeres. Pareceu bom, entretanto, aos nossos chefes favorecer essa parte da fraqueza dos gentios e substituir estas festas que tinham que abandonar por outras em honra dos santos mártires, que pudessem ser celebradas com alegria semelhante, embora sem a mesma impiedade. Gregório escreveu: que no ano de 265, o bispo instituiu festas para facilitar a conversão dos gentios que deleitavam-se nas festas dos seus deuses e não queriam renunciar a elas. Caio Fábio, no seu tempo de convertido, escreveu: as pessoas se converteram na época do imperador Constantino porque era um bom negócio. O imperador resolveu ungir todos os bispos cristãos, até então pobretões, perseguidos, com uma capilaridade enorme no império, com finalidade de usá-los como força política para Roma, enriquecendo-os da noite para o dia. Em menos de 40 anos, aquela fé original em Jesus estava toda corrompida. Preste atenção, as
pessoas se convertiam para pagar menos impostos, convertiam para não serem perseguidas pela religião oficial do império, o cristianismo, ou se convertiam porque era mais vantajoso do ponto de vista da inclusão social. Vinham para dentro da religião cristã com todos os seus mitos, crenças, deuses e com todo o panteão que anteriormente já possuía. Você percebe uma similaridade? É a ganância, é a corrupção dos homens que promove esse evangelho corrompido, distorcido, esse outro evangelho na linguagem do apóstolo Paulo. Essa ideia de querer uma igreja grande, popular, poderosa, em quesitos humanos. Nosso coração pode se corromper e desviar do propósito fácil demais. Jesus nunca disse que a igreja deve ser grande, nem influente, no sentido político, mas ela tem que ser fiel, verdadeira. Eu não estou opondo-me ao crescimento. Nós lemos sobre o crescimento da igreja primitiva, mas era um crescimento real. Talvez no início, essa corrupção foi movida por uma intenção aparentemente positiva. Vamos expandir o evangelho. Vamos alcançar o máximo de gente que nós pudermos, mas nesse afã de alcançar, de crescer, os valores, os pilares, os fundamentos, o preço alto do evangelho foi diminuindo. Irmãos, o povo na Idade Média era oprimido, preste atenção. A igreja conseguiu inventar o purgatório. Veja o purgatório, que ideia brilhante. É ou não é? Não é? Você consegue uma maneira de arrecadar grana, né, de surrupiar a pessoa até depois de morta. Isso é incrível. Imagina vender um produto para alguém depois de morto. Que incrível! Preste atenção, a igreja romana pregava, preste atenção, uma justificação que sucedia a santificação. Veja isso. Você era justificado através dos sacramentos, das penitências, das indulgências. Engana você quem diz que a Igreja Católica vê a justificação ou a salvação à parte da fé. Isso é falso. A Igreja Romana nunca aboliu a fé. O problema da teologia da Igreja de Roma é que a fé não é suficiente. Através do batismo, você era justificado. Você estava salvo. Mas alguns pecados conseguiam corromper a sua justificação. Esses pecados, como os pecados capitais, minavam a sua justificação. Não a sua fé. A fé era mantida, mas o estado de justificação era removido. E para recuperar o estado de justificação, era necessário a confissão, mais as penitências, as indulgências. E veja uma outra ideia brilhante de Roma. Por causa da sucessão
papal, isto é, os papas eram herdeiros do trono, da autoridade, do cetro de Pedro, que havia recebido as chaves do próprio Cristo, do reino dos céus. O Papa tinha acesso à conta bancária celestial. Aonde o mérito dos santos estava depositado. Era mais ou menos assim. Pouquíssima gente tinha condição de ir para o céu direto. A maioria dos desgraçados iam para o purgatório. Não é? Havia uma turma que não estava, a maior parte da turma não estava nem tão pronta para ir para o céu, e nem tão ferrada a ponto de ir para o inferno. Então, ficavam no purgatório. Entretanto, os santos, a Sagrada Família, tinham méritos excedentes, que iam além da conta. E esses méritos eram depositados nessa conta celestial. Os méritos de Cristo, da Sagrada Família, isto é, José, Maria, Santa Ana, os santos da igreja, os pais da igreja, tinha essa conta bancária dos méritos, e esses méritos poderiam ser transferidos para a conta daqueles que estavam no purgatório. E o Papa, que tinha a chave, tinha essa habilidade de tirar os méritos de quem sobrou e depositar nos miseráveis do purgatório. Como sempre, eu gastei muito tempo na introdução. Diz a minha esposa que eu introduzo a introdução. E é sério, ó, eu estou nessa aqui, ó. Mas eu vou pular para a última. Parece que eu tenho 5 minutos, eu vou pular para a última. Qual era o problema número 1 de Lutero? Qual era a dificuldade real de Lutero? Se você entender isso aqui, se você guardar isso aqui, se você levar isso para casa, eu vou ficar satisfeito. O problema real de Lutero era a sinceridade das suas convicções. Preste atenção. O problema real de Lutero era a sinceridade de suas convicções. Eu passei 1 mês revisando todo o conteúdo da Reforma, desde os 500 anos, mesmo sabendo que não seria minha temática, só para que eu estivesse bem situado. Até na hora de estudar, né? E o que me ficou claro nas últimas 2 semanas, ponderando sobre Lutero de maneira específica, foi a sinceridade das suas convicções. O que nos falta? Irmãos, nós conseguimos falar de oração sem orar. Nós conseguimos falar sobre a Bíblia sendo tudo para nós, sem meditarmos nela dia após dia. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é ser um crente ateu ou um ateu cristão, como você queira. Mas não era assim com Lutero. Lutero nunca foi um ateu, um cético. Preste atenção. Mas ele testificava que odiava a Deus. Preste atenção. Lutero não amava a Deus, ele não duvidava da existência de Deus. Mas ele odiava a Deus porque não compreendia a sua justiça e nem a sua graça. Ele não via em Deus
um Pai amoroso, um Deus de amor, mas sim um Deus tirano, cruel, que envia os homens para o inferno. Vejam a sinceridade das convicções desse homem. A sinceridade das convicções de Lutero o fez votar a Santa Ana. Você conhece a história? Algumas pessoas acham que o ingresso de Lutero ao monastério foi apenas uma obrigação por causa do voto que ele havia feito a Santa Ana, mas na realidade o coração de Lutero já estava em turbulência, ele buscava apaziguar seu coração em desespero pelas verdades eternas. Lutero acreditava na eternidade, Lutero acreditava em Deus, e isso o fazia tremer. E depois de visitar os seus pais, retornando à universidade, uma tempestade, um raio cai próximo a Lutero, ele cai prostrado, e o medo da morte, o medo de não estar pronto para o Deus da Bíblia, o fez invocar Santa Ana, dizendo: se a senhora me salvar, como se dissesse: se eu tiver mais tempo, eu serei monge, eu vou me devotar. E ele foi livre e cumpriu o seu voto. A sinceridade das suas convicções também se revelam aqui. Eu quero deixar claro que Lutero não se tornou monge apenas pelo voto que fez a Santa Ana, mas também movido pela turbulência do seu coração. E a prova disso está no terceiro ponto. A mesma honestidade ou sinceridade que eu discurso nesses últimos momentos com vocês fizeram com que Lutero se voltasse para a ordem, para o monastério mais rígido que ele pôde. Havia uma febre monástica nesse período. Vários monastérios. Alguns eram mais parecidos com colônia de férias. Mas Lutero procurou um que lhe ajudasse a mortificar a carne. Preste atenção, seu coração estava em turbulência. E ele queria a paz, ele queria agradar a Deus, ele queria merecer o amor de Deus. Então ele procurou o monastério mais rígido que ele pôde. No pensamento de Lutero era o seguinte: se algum monge chegar ao céu por causa de sua vida de sacrifício, de piedade, de renúncia, esse monge serei eu. Aleluia, misericórdia, né? Ele se flagelava. Sua carga horária de oração e de jejum era enorme. Tudo isso para merecer o amor e o favor de Deus. A sinceridade da convicção de Lutero é vista também na sua primeira missa. Você sabia que havia uma expectativa da família de Lutero com relação à educação de Lutero? Lutero nasceu numa família de camponeses, pobres. Seu pai, investindo no minério, acabou levando a sua família para um novo patamar, entrando na classe média. Mas o maior investimento do pai de Lutero foi no próprio Lutero. O pai queria que o filho fosse um grande advogado, que se devotasse ao direito. Mas por causa de Santa Ana, do voto de Lutero, o filho acabou se tornando um monge. Havia uma frustração no coração dos pais, da família de Lutero.
E a história diz que na primeira missa de Lutero, como padre, o pai foi participar e levou muitos amigos. Mas Lutero tremia enquanto erguia o cálice e as palavras não saíam da sua boca e ele teve que ser ajudado. Imagina o desapontamento do pai de Lutero. E o mais impressionante é que o que fez as mãos de Lutero, por favor, irmãos, o que fizeram as mãos de Lutero tremer, o que fez as palavras não saírem dos lábios de Lutero, não foi o medo do pai ou dos amigos que o pai havia levado para assistir a sua primeira missa, mas foi o temor de Lutero pelo Deus Santo. A teologia romana dizia que nas mãos de Lutero estava o corpo de fato e o sangue de nosso Senhor, e Lutero não conseguia conceber aquilo, um pecador tão miserável, tendo nas suas mãos algo tão puro, tão santo. E eu pergunto para vocês, como não tremer? Estou terminando. Lutero foi a Roma. E novamente, a sinceridade das suas convicções é revelada. Primeiro que ele se lamenta. Quando Lutero descobre que vai a Roma, enviado pela sua ordem, Lutero lamenta, preste atenção, vejam isso, o fato de que seus pais ainda estavam vivos. E por quê? Porque Roma oferecia indulgências por toda parte. Mas tais indulgências valiam para os mortos. E Lutero é tão sincero nas suas convicções que ele lamenta o fato de que seus pais ainda estavam vivos. Porque eram tantas indulgências que provavelmente, se seus pais estivessem mortos no purgatório, uma viagem a Roma teria resolvido o problema. Mas quando ele chega em Roma, seu coração é completamente frustrado. Prostituição. Os padres eram prostitutos, se envolviam com prostitutas, homens e mulheres. Eu separei um detalhe a mais que denota a sinceridade de Lutero em suas convicções. Em Roma, Lutero percebeu que se realizavam 5 ou 6 missas em 1 hora. E aquilo para ele era assustador. Tudo era tão mecânico e tão voltado para a arrecadação, tão rápido, tão vazio de vida. O temor que existia no seu coração, ele não via. No coração dos padres de Roma, o problema do povo naquele período e no nosso período é a falta de crença verdadeira. Nós não trememos, nós não acreditamos de fato. É apenas uma mera concepção mental, algo que está só na mente. Irmãos, como o homem pode não tremer conhecendo as verdades do Evangelho, que
que há um Deus santo à nossa espera e que enquanto Ele é santo, nós somos pecadores e merecemos o castigo desse Deus que é santo e portanto deve ser justo. É isso que assolava o coração de Lutero. Preste atenção. A condição do homem é tão deplorável, é tão catatônica, que o que Roma pedia não era muito, era pouquíssimo. Quem dera, se nós pudéssemos pagar a dívida do nosso pecado com dinheiro. Nosso pecado é grande demais. Nossa culpa é grande demais. E Deus é muito mais santo ainda. Isso aumenta o nosso problema, isso aumenta a nossa dificuldade. Ainda bem que esse homem começou a lecionar sobre Salmos, sobre Romanos, sobre Hebreus, sobre Gálatas. E ele leu em Romanos. Que a justiça, com base não no latim de Jerônimo, mas no grego, era uma justiça imposta. Não uma justiça alcançada por méritos, não uma justiça das indulgências, das penitências, mas uma justiça de Cristo, que pela fé é atribuída a nós, e portanto nós não recebemos o que merecemos, mas recebemos a recompensa do sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou terminar agora. A igreja brasileira está repleta de indivíduos que não nasceram de novo, porque não conhecem essa mensagem. Prega-se sobre tudo, sobre Platão, sobre Sócrates, Aristóteles, sobre psicólogos. Fala-se sobre tudo, sobre prosperidade financeira, mas não se fala sobre o plano da salvação. Não se fala sobre isso, sobre justificação. É por isso que tem gente ainda por aí tentando se salvar. Gente que paga o preço. Você está pagando o preço, irmão? Tem uma musiquinha pentecostal que diz assim: eu estou pagando o preço para morar no céu, eu estou pagando. Você vai morrer tentando, você não vai conseguir pagar. Gente que diz assim: não, eu tenho que jejuar para ser salvo, eu tenho que orar para ser salvo. Preste atenção. Uma das maneiras que eu sei que boa parte dos membros da igreja brasileira não são salvos é de fato pelas suas obras. Vou dizer de novo e vou explicar para você não achar muito confuso. Uma das razões pelas quais eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos membros da igreja evangélica brasileira não são salvos, são as suas obras, seus frutos. Na minha opinião, um crente que não lê a Bíblia, não tem fome, apetite pela Bíblia, um crente que não tem sede pela oração não é salvo. Uma mulher que anda sensualmente, né? Esses crentes esquisitos das calças leg no Facebook assim, ó, tirando foto assim, parecendo deficiente. Esse povo para mim não é crente. Agora, não é porque as obras salvam você. Você é salvo somente pela fé. Somente pela graça. Pelos méritos de Cristo. A questão é que o Deus que justifica, santifica.
Veja de outra maneira. Por que que um crente que não ora, que não lê a Bíblia, como é que um crente que não tem uma vida espiritual elevada não é salvo? Não é porque oração salva você, não é porque jejum salva você, é porque esses são frutos encontrados sem dúvidas na vida de alguém que já foi salvo pela graça de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Começa hoje, Pai, no meio de nós, um mover de restauração. Um mover de restauração. Senhor, o Senhor tem nos dito que há tantas pessoas dentro de igrejas perdidas, como lá fora. Há tanta coisa para fazer, Pai. Eu creio que esta igreja que me escuta esta noite terá um papel importante de restauração nesta cidade. O Senhor testifica isso no meu coração. Há um movimento, há um mover do Senhor acontecendo nesta igreja. Corações aqui que estavam perdidos, gelados, frios, apáticos, indiferentes às verdades eternas, começam a ser despertados, ressuscitados, renovados. Ah, Senhor, há um mover santo neste lugar. Precursores da verdade se levantarão nesta igreja, nesta congregação. Ah, eu vejo tantos desafios, Pai. Há tantos obstáculos à frente desta igreja, desta comunidade. Muitos gigantes se levantarão. Oh Deus, feras se levantarão. Mas o Senhor diz: eu sou o teu escudo e a tua fortaleza. Eu sou o seu castelo forte, diz o Senhor. A verdade custará muito para aqueles que me escutam nesta noite. A fidelidade ao Evangelho custará muito àqueles que me escutam esta noite. Mas a certeza da presença de Cristo, Ele garante a sua presença. Ele garante o seu renovo, Ele garante a sua graça. Ele garante. Eu vou tocar no coração dos perdidos neste lugar. Ele garante novo nascimento. Ele garante restauração das famílias. Ele garante salvação das almas. Ele garante. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
necessita mais de ti. Mais uma vez, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser. Levante as suas mãos e a sua voz. Renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti, meu Senhor. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Esta igreja, Deus, necessita mais de ti. Este pastor, Senhor, necessita mais de ti. O teu povo, ó Deus, necessita mais de ti. Irama declara, Irama, necessita mais de ti. Aleluia. Aleluia, 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 oh aleluia, aleluia. É pela tua vida que eu começo, é pela tua casa que eu começo, é por esta igreja que eu começo, é pelo teu ministério que eu começo. A mensagem vai se espalhar, a notícia vai espalhar. Oh, aleluia, 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 aleluia. As pedradas virão, as pedradas virão, declama show. Mas quando eu chamo, quando eu escolho, quando eu envio, eu cuido, eu cuido. Não foi Lutero, meu filho, não foi John Hus, meu filho, declamaia. Sequererou, foi o meu espírito, declamaia. As pedradas virão, mas eu ainda tenho Frederico à minha disposição. Aleluia, aleluia, aleluia. A reforma começa pela tua vida, pelo teu ministério, pelo teu rebanho, por esta casa, por essas portas deste bairro, diz o Senhor.